Deixa eu te fazer uma pergunta e gostaria que você pensasse sobre isso. Como a sua vida seria se você não tivesse problemas financeiros? Como seria a sua vida se você fosse uma pessoa rica? Como seria a sua vida se você tivesse liberdade financeira? Me conta, pensa sobre isso. Pois bem, então o que eu vou te contar agora é justamente como é possível você ter liberdade financeira, você ser uma pessoa rica. Como é possível você deitar a cabeça no travesseiro sem se preocupar com as contas que vão vencer nos próximos dias. Quer saber mais sobre como se tornar uma pessoa rica e ser financeiramente independente? Então vem comigo que a conversa de hoje é sobre isso. Liberdade financeira é o sonho de todo mundo e também é o pesadelo da maior parte dos brasileiros, né? Há números que mostram que mais de 70% dos brasileiros não têm capacidade suficiente para pagar as suas despesas ordinárias, ou seja, para pagar os seus gastos normais do mês. E isso se revela num problema muito grande financeiro, obviamente, mas também num problema emocional. Sabemos hoje, já a ciência tem avançado bastante nos estudos, que conseguem aí correlacionar problemas relacionados à ansiedade, à depressão, sobrepeso, com os problemas financeiros. Porque a grande verdade é que pessoas que têm problemas financeiros têm sim dificuldades para dormir, pelo menos a maior parte delas. Então, o que eu quero te ensinar hoje é algo muito importante e que, na verdade, nós deveríamos aprender lá na escola. Inclusive, vou te convidar a trazer para essa aula também as pessoas que moram com você, se você tem filhos, se você tem companheiro, companheira, porque é importante que o que eu vou te ensinar agora, que são os 3 comportamentos que transformam as pessoas em pessoas ricas, é importante que ele seja compartilhado com as pessoas que moram com você. Então, traga todo mundo e vamos juntos então descobrir quais são os 3 comportamentos responsáveis por te dar liberdade financeira e te transformar em uma pessoa rica. Bacana? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Ângelo, sou empreendedor e sou há mais de 30 anos nesse mundo chamado empreendedorismo, mas eu também sou pesquisador e doutorando em economia e negócios pela Universidade de Extremadura, Badajoz. E se você ainda não me segue aqui nas redes sociais. Todos os dias eu compartilho tanto o resultado das minhas pesquisas científicas na área econômico-comportamental, também como o resultado do que eu aplico nos meus clientes de consultoria e mentoria e também aí os meus mais de 30 anos de empreendedorismo são compartilhados, o que te fornece aí uma quantidade de conhecimentos muito, muito bons que se você aplicar aí no seu negócio, na sua vida, com certeza você vai se transformar numa pessoa e em um empreendedor melhor. Bacana? Então vamos lá. Essa é uma aula para todas as pessoas que moram com você, que vivem com você. Então, como todo bom professor, eu preciso de um quadro branco. Então, vamos lá para outra tela para a gente começar a nossa conversa. Tá aqui o nosso quadro branco e quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de ter um mascote para cada aula. É bacana porque assim a gente consegue criar uma relação, né, do conteúdo com um símbolo. E olha só o mascote que eu encontrei para essa aula. Olha que bacana. O que que nós temos aqui? Deixa eu só pegar o meu apontador laser. Nós temos aqui então uma árvore, né? Uma árvore dando frutos, né? Dinheiro. E a gente tem um casal aqui com seus filhos, ou seja, colhendo aí os frutos de seguramente uma família com boa capacidade de gestão dos seus recursos financeiros. Então, o que eu vou trazer para você aqui agora são os 3 comportamentos que, se você aplicar na sua vida, nos seus negócios, eu tenho certeza que você vai se transformar numa pessoa rica. E tenho certeza não só por conta dos comportamentos que eu vou te mostrar agora, mas o fato de você estar aqui assistindo uma aula com esse nível de conteúdo, com esse nível de conhecimento, né? Assim como eu tenho certeza que você também assiste a aula de outros professores também com profundidade prática e científica, não só aquele blá 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 de internet. Isso tem todas as condições para te transformar numa pessoa rica, mas você vai precisar desses 3 comportamentos que eu vou te mostrar agora. Então, quer ver? Olha só, o primeiro comportamento da riqueza,
Tome nota disso, isso é muito importante. Então, o primeiro comportamento, ele está relacionado não a quanto você ganha, mas sim a como você gasta aquilo que você ganha. Ângelo, o que você quer dizer com isso? Você está querendo dizer que não é o tamanho do meu salário que vai me transformar numa pessoa rica? Exatamente isso que eu estou querendo lhe dizer. Não é quanto você ganha que define você ser rico ou ser pobre. Não é o tamanho do salário que te dá uma noite de sono confortante ou uma noite de sono preocupado com as contas do dia seguinte. Porque se você ganhar, independente do tamanho do teu salário, porém, você não souber fazer uso, ou seja, você usar de forma ruim o que você ganha, você sim vai ser uma pessoa pobre, uma pessoa com problemas financeiros. E vou te dar um exemplo fácil de você pensar agora, e tenho certeza que você conhece, mas se não conhece, já viu várias pesquisas que foram apresentadas sobre isso. Pessoas que ganharam grandes prêmios, né, Mega Sena acumulada e tudo mais. A maior parte delas voltou a ser mais pobre do que era antes de ganhar o prêmio. Aí você se pergunta, tá, mas espera lá, o cara ficou milionário do dia para noite, daqui a pouco ficou pobre? Sim, a prática está aí para mostrar que isso é verdade. Assim como eu acredito que você conhece aí empresários, pessoas que de repente eram muito cheias do dinheiro e uma vida bastante confortável e de repente ficaram pobres. O que aconteceu? Sem sombra de dúvida, e a gente tem muita pesquisa nesse ambiente para mostrar que o que eu vou lhe falar é verdade. O que fez essas pessoas, ainda que elas tivessem num dado momento uma quantia muito grande de dinheiro, se transformarem novamente em pessoas pobres, é esse comportamento de como você gasta o seu dinheiro. Não há dinheiro que não termine nunca. Todo dinheiro é um recurso finito. Então, se você usar mal, esse recurso em um dado momento ele vai acabar. E a primeira regra para você aprender a usar bem o seu dinheiro é que você precisa gastar menos do que aquilo que você ganha. Ou seja, você precisa colocar o teu padrão de vida num custo que seja menor do que a sua capacidade de ganhar dinheiro. Então isso é fundamental. Porque depois disso a gente vai para o segundo comportamento da riqueza, que eu já vou te mostrar em seguida, que ele é o que vai nos ajudar a o que fazer com esse tanto de dinheiro que você ganhou, porém não gastou. Bacana? Então, tá aí o primeiro comportamento, você precisa tomar nota disso. Não é sobre quanto você ganha, mas é sobre como você gasta aquilo que você ganha. E a regra de ouro é gastar menos do que você ganha. Bacana? E aí a gente vai para o segundo comportamento da riqueza, que é o quê? Você precisa adquirir o comportamento de poupar. Nesse momento, a gente não vai falar em quanto poupar, mas somente se você ainda não tem, você conseguir criar esse comportamento de todo mês separar uma parte do seu ganho e poupar. E isso é importante que você, se tiver filhos, ou se está aí com planos de ter filhos no futuro, de que essa lição comece muito cedo. Mas muito cedo mesmo, porque poupar é um comportamento, como escovar os dentes, como tomar banho, como praticar uma atividade física, como praticar uma dieta balanceada. Isso são comportamentos. E o comportamento de poupar ele é exatamente igual. É muito difícil no começo, mas depois ele se torna algo natural, como as coisas que a gente faz habitualmente todos os dias, ainda que nós não queiramos fazer, a gente faz. Escovar os dentes, talvez em algum dia você não quer escovar, mas você vai escovar. Tomar banho, talvez num dia que você chega muito cansado, você não quer tomar, mas você vai tomar banho. Por quê? Porque esse é um comportamento que está enraizado, então você não consegue não tê-lo. E poupar é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente não aprende e não consegue adquirir o comportamento de poupar, a gente começa a ser acometido pelos comportamentos da pobreza. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo e na descrição também do vídeo da aula que eu falo sobre os 3 comportamentos da pobreza. Então, não poupar automaticamente te faz ser acometido pelos comportamentos que vão te tornar uma pessoa pobre, independente de quanto dinheiro você ganha. Bacana? Então, esse é o segundo comportamento da riqueza. Aprender, né, criar o comportamento de poupar. E é importante, muito importante, esse comportamento precisa começar muito cedo, antes mesmo das crianças irem para a escola. Elas precisam aprender a poupar no primeiro contato que elas têm
com o mundo financeiro. Bacana? E aí nós vamos para o terceiro comportamento da riqueza, que depois que você aprendeu a poupar, você precisa aprender como poupar, ou seja, poupar é diferente de saber poupar. E por que isso é importante? Porque o dinheiro, ele tem valor no tempo. Ângelo, o que você quer dizer com o dinheiro tem valor no tempo? Quer ver? Vem comigo, olha esse exemplo aqui que bacana. Vamos lá. Aqui a gente tem uma nota de R$100, certo? Então vamos supor que R$100 no dia de hoje compram hipoteticamente 10 unidades de qualquer coisa. Não faz diferença o que é. Simplesmente eles compram 10 unidades de qualquer coisa, certo? Daqui a um tempo, esses R$100 continua sendo R$100. Então você percebe que as características não mudam, certo? A nota continua sendo exatamente igual. Porém, o que muda nesses R$100 ao longo do tempo é o valor dele, ou seja, a capacidade de compra. Então, daqui a um dado momento, 1 ano, 2 anos, esse mesmo R$100 que comprava 10 unidades de alguma coisa, ele não vai mais comprar 10 unidades de alguma coisa, ele vai comprar 9 unidades dessa mesma coisa que antes ele comprava 10. Pô, Ângelo, mas e por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma depreciação do valor da moeda, o que é natural. Em todas as economias isso acontece. Aí você deve estar se perguntando, não, Ângelo, mas espera lá. Economias fortes, com dólar forte, como o euro, como o dólar, isso não acontece. Acontece, e eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque eu já fiz essa palestra acho que mais de 100 vezes sobre o valor do dinheiro no tempo, e vem sempre a mesma pergunta, tá, mas o dólar não tem esse problema, porque ele é uma moeda forte. Então eu te trouxe um exemplo para te mostrar que sim, mesmo a moeda forte como o dólar, num país economicamente mais estável que o Brasil, como os Estados Unidos, ela perde valor. Quer ver? Olha só esse exemplo que bacana. 1 quilo de arroz nos Estados Unidos, no início da década de 1960, custava algo em torno de $0,25, ou seja, 25 centavos de dólar. Olha que bacana isso. Esse exemplo é bem legal. Eu tentei fazer isso com o real, mas como a gente teve aí uma série de mudanças de plano, mudança de moeda, corte de zero, isso fica um cálculo tão complexo que ela acaba sendo uma aula muito mais de cálculos e depreciação e outras coisas do que, na verdade, te mostrar um exemplo simples. Então, o dólar acaba fazendo a gente compreender o que, logicamente, no Brasil não é muito diferente. Então, no início da década de 1960, né? Então, $0,25, ou seja, 25 centavos, comprava 1 quilo de arroz. E hoje, você tem ideia de quanto custa, em média, 1 quilo de arroz nos Estados Unidos? Pasme! Hoje ele custa exatamente algo em torno de $2,25. Ou seja, em 1960 eu precisava de uma moedinha de 25 centavos para comprar 1 quilo de arroz, e agora eu preciso de aproximadamente 9 moedinhas iguais para comprar o mesmo quilo de arroz. E por que isso acontece? Porque o dinheiro tem valor no tempo, ou seja, ao longo do tempo, o dinheiro deprecia, ele perde valor. Então veja que ao longo desse tempo, houve aí uma depreciação do valor do dinheiro em 800%. Ou seja, se alguém tivesse colocado uma moedinha debaixo do colchão em 1960 e corresse hoje com essa mesma moedinha para comprar 1 quilo de arroz que ela comprava naquele período, ela iria tomar um susto, porque o supermercadista ia dizer, querido, agora você precisa de 9 moedinhas dessa. Então, por isso que poupar é importante, é o primeiro contato com o comportamento, sem estar preocupado num primeiro momento com quanto vai poupar e até mesmo com poupar certo. Mas o segundo comportamento que você precisa aprender, e não estou dizendo aqui que você precisa se transformar em um exímio investidor, mas é o comportamento de aprender a poupar. Então, quer ver? Deixa eu trocar de tela aqui. Então, o que a gente quer dizer com isso? Todo país tem um processo inflacionário, que na verdade está associado com a perda do poder aquisitivo da moeda, como eu te mostrei.
Isso é natural, é um processo econômico, é um fenômeno econômico que acontece em todas as economias. Então, quando você vai poupar, uma vez que você adquiriu o comportamento de poupar, e vou lhe falar uma coisa, para você começar esse comportamento, não se preocupe com quanto que você vai poupar representa do seu orçamento de faturamento. Mas se preocupe assim, vou poupar R$ 50 por mês. Poxa, mas R$ 50 por mês é um pouco pesado agora. Então poupa 20. Não tem problema. Eu só preciso que você aprenda e crie o comportamento de poupar todos os meses, ininterruptamente. Você vai ver que em pouco tempo você cria esse comportamento e você vai perceber que esse dinheiro não te fez falta. E aí sim você vai passar a aprender a poupar, que é o que a gente está falando agora. Então você precisa o quê? Você precisa compreender, né, qual é a inflação, ou seja, quanto dinheiro está sendo depreciado, e aí você precisa buscar aplicações naquele momento que consigam remunerar o dinheiro pelo menos, vamos falar assim, 1% acima da inflação, para que você tenha um pequeno ganho ao longo de um dado momento. Hoje a gente tem uma série de investimentos e é muito mais fácil hoje, inclusive, ter investimentos. Há uma série aí de aplicativos muito bons e bancos digitais, né? Uma série de operadoras de crédito que te oferecem bons papéis, CDBs, LTFs, investimentos imobiliários, ou seja, tem muita coisa legal para investir que você consegue remunerar relativamente bem o seu dinheiro. Quando eu falo relativamente bem, eu estou falando acima da inflação. Ou seja, você vai poupar R$ 100 hoje e daqui a um ano você tem R$ 100 mais o valor que você ganhou pela remuneração de investimento que você fez, mais esses R$ 100 mais essa remuneração precisa conseguir comprar mais do que os R$ 100 comprava hoje. Ou seja, no nosso exemplo, os R$ 100 comprava 10 unidades, então você precisa poupar de modo que daqui a um ano, um dado período, esses R$ 100 compre essas 10 unidades e mais um pouquinho dessa mesma unidade. E aí você teve uma valorização do seu dinheiro, ou seja, ele está sendo capitalizado e no médio e longo prazo você terá um dinheiro sim que te gera liberdade financeira, né? Então, no segundo momento, aí sim é hora de você agora olhar para os seus ganhos e dizer, puxa vida, eu aprendi a poupar, ganhei o comportamento de poupar, agora eu vou reservar 10% de tudo que eu ganho para poupar. Poxa, mas 10%? Confia no Ângelo. Se você aprender a poupar 10% do teu orçamento, de tudo que você ganha, sem brincadeira, em 3, 4 meses no máximo, você vai perceber que esses 10% não mudaram nada mesmo na sua qualidade de vida. E aí você vai perceber com um pouquinho mais esforço que você pode poupar 15% dos seus ganhos, que num pequeno espaço aí de 2, 3 meses, você faz uma pequena acomodação desses gastos e você vai perceber que você está poupando 15%, isso dá para chegar até a 20%, tá? E você vai perceber que o teu padrão de vida não mudou em nada, você continua vivendo da mesma forma que você vivia. Por quê? Porque a gente tem uma série de gastos que a gente tem que realmente você vai perceber que eles não te trazem nenhum benefício. Em especial, e aqui a gente começa agora a falar de liberdade financeira, que é você escolher o que você quer comprar na forma como você quer comprar. Porque quando você faz um pouco de reserva e você passa a não mais comprar parcelado e passa a comprar à vista, quem decide o que é o melhor negócio para você é você, não quem está te vendendo. Quando você não tem dinheiro para comprar aquilo que você quer comprar, quem decide o melhor negócio é quem está te devendo. Por quê? Porque a pessoa vai só arrumar um jeito de te oferecer com uma parcela que você pode pagar. Mas isso não é o teu melhor preço. É a parcela que você pode pagar. E o que tem dentro dessa parcela? Uma série de gastos que você terá, que são os juros, que você simplesmente não teve nenhum benefício. Então, quando você guarda dinheiro, você vive mais barato para ter o mesmo. Por quê? Porque você decide onde comprar e como comprar e você tem poder de barganha. Por quê? Porque você não precisa dos favores financeiros de quem vai te vender, porque você está comprando à vista. E quem compra à vista, compra melhor, compra mais barato e compra mais.
E aí você ganha liberdade financeira. Ou seja, você passa a ter uma qualidade de vida melhor com um custo mais baixo. E aí você tem mais um ganho, que é o ganho emocional. Ansiedade, depressão, está muito associado com o problema financeiro. Então você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não tem nenhum problema financeiro, que as suas finanças estão em ordem, tanto que você tem reservas e você decide o que comprar e onde comprar pelo melhor preço, ou seja, pela melhor condição, gente, isso dá uma paz de espírito e te faz dormir bem. E quando você dorme bem, a consequência aparece, que é o quê? Quando você tem uma boa noite de sono, a gente já falou sobre isso aqui em outras aulas, a neurociência tem relacionado isso fortemente, você tem melhor capacidade cognitiva, ou seja, você consegue dar melhores respostas para as coisas mais simples, como também para as coisas mais complexas que acontecem no seu dia. Bacana? Então, mais uma vez, essa é uma aula importante para você compartilhar com todas as pessoas que você gosta. Então não deixa de dar um like nessa aula e não deixa de compartilhar ela com as pessoas que moram com você e com as pessoas queridas. Por quê? Porque isso simplesmente muda a tua vida. Você conseguir adotar esses 3 comportamentos, lembra quais são? Primeiro, comportamento de não é quanto você ganha, mas é como você gasta aquilo que você ganha, ou seja, ser inteligente o suficiente para gastar menos do que você ganha. Segundo comportamento, você aprender a poupar, ou seja, você aprender a conseguir poupar sempre. E o terceiro comportamento é você sim agora aprender a poupar de modo que o teu dinheiro remunere mais do que a inflação. Se você fizer isso, eu tenho certeza, associado com o conteúdo que você está consumindo aqui, você vai se tornar uma pessoa muito rica e uma pessoa totalmente independente financeiramente e, por consequência, uma pessoa muito mais feliz. Bacana? Mais uma vez, não esquece, me segue aqui nas redes sociais, dá um like nesse vídeo, já aproveita, clica no sininho para você ser avisado. Toda semana tem aula nova aqui no canal, sempre com um tema bastante relevante que te ajuda a ser uma pessoa melhor e, por consequência, também um empreendedor melhor, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, muita paz, saúde e sucesso!